Bom, nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando no arquivo chamado de postar.php e aí nós precisamos fazer alguns ajustes, né? Vamos começar dando uma olhada no arquivo chamado de dadosuser.php. Então, só para a gente ter uma ideia legal, a gente vai ver aqui com um pouco mais de calma. Esse arquivo ele já tem o session start, tá? Então, se no arquivo postar.php eu precisar iniciar a sessão para verificar se a pessoa está logada ou não, né? Eu não vou precisar colocar session start aqui. Por quê? Porque no dadosuser eu já tenho o session start. Lembrando que ao incluir um arquivo dentro de outro, o que tem dentro desse arquivo passa a fazer parte desse outro. Então, tudo que nós temos aqui, praticamente, nós também temos aqui, graças à inclusão dele, tá? Então, nós já temos a recuperação da sessão e o include connect também. Então, aqui eu posso remover o connect.php, até porque ele já existe aqui. Olha ele aqui, ó. Tá bom? Então, podemos tirar. Tá? Então, se a gente precisar fazer algum tipo de consulta dentro da tabela do banco de dados, ou fazer uma inserção, um delete, ou coisa do tipo, né, nós não precisamos colocar o arquivo de conexão. Por quê? Porque dadosuser já tem o arquivo de conexão e está aqui. Tá bom? Então, ok. O que mais que a gente vai fazer? Nós vamos tirar essa linha, tá? Não vamos mostrar isso aqui por enquanto, tá certo? E aqui nós vamos fazer um comentário. Nesse comentário, eu vou colocar o que o nosso arquivo dadosuser está trazendo, tá? Então, o dadosuser está trazendo a variável e-mail, a senha, que mais? O nome e o ID do usuário. Tá? Então, essas variáveis elas também fazem parte do nosso arquivo chamado de postar.php. Então, eu vou colocar aqui variáveis do arquivo dadosuser. Então, nós temos o e-mail, nós temos a senha, nós temos o nome e nós temos o tá difícil, ID user. Tá? Então esses aqui são os campos ou as variáveis, tá? Vamos falar assim, as variáveis que estão vindo de onde? De dadosuser. Opa, faltou uma correção, tá? ID ser, ID user. Tá? Então, só de você incluir esse arquivo, você está trazendo as variáveis e-mail, senha, nome e ID usuário. Tá bom? Quando formos fazer a inserção dos dados na tabela de postagens, nós vamos preencher esses campos aqui. Ó. Eu já deixei aqui aberto para poder adiantar um pouco. Isso daqui é a estrutura da minha tabela de postagens. Tá bom? Então, o que eu tenho que preencher aqui nessa tabela? Eu tenho que preencher os campos postagem, ID user e autor, ok? Então, eu já vou colocar também aqui como comentário, tá? Então, mais um comentário aqui. Campos da tabela de postagem. Esses são os campos que eu estarei preenchendo. Então, eu tenho que preencher o campo postagem, eu tenho que preencher o campo ID user e o campo autor, tá? O campo ID post não precisa, porque ele é auto-increment, então ele vai colocando um valor a cada nova postagem, tá? Mas o campo postagem, ID user e autor, nós vamos precisar preencher. Então, eu já vou deixar aqui como comentário para a gente poder lembrar, tá? Esse arquivo está trazendo essas variáveis e os campos que temos que preencher são esses, tá certo? Então, agora sim, né, já tendo essa ideia em mente, fica um pouco mais fácil da gente poder trabalhar. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer aqui uso da função MySQL, então MySQL, tem um i aqui no final, underline carry. Tá? Então,
essa é a função que você vai utilizar toda vez que você precisar inserir dados dentro da tabela do banco de dados, fazer um select, deletar, ok? Enfim, ou atualizar. Então você vai utilizar essa função aqui, tá bom? A primeira coisa que ela pede é o link da conexão. Então eu coloco aqui a variável link. O que mais que a gente precisa? Vou abrir aspas e aqui dentro eu vou colocar o comando SQL que eu quero executar. Então eu vou colocar insert into, o nome da tabela na qual eu estarei inserindo é postagens, né, o nome da tabela. Aqui eu coloquei postagem, mas deixa eu dar uma verificada. O nome dela é postagens. Então vamos corrigir isso aqui. Tabela de postagens, tá? Só para a gente não errar. Então eu estou inserindo dentro da tabela postagens, ok? Os campos que eu estarei preenchendo são postagem, vírgula, id user, vírgula, autor. Tá? Então esses são os campos que eu estarei preenchendo. Tá? Eu estarei preenchendo com quais valores? Então eu vou colocar aqui values, vou abrir os parênteses do values, vou colocar eles aqui para baixo e apertando Tab eu vou chegar perto aqui dos campos que eu estarei preenchendo. Só para a gente ver, né, qual variável, né, vai fornecer o valor para o campo postagem, depois qual variável vai fornecer o valor para ID user e qual variável vai fornecer valor para o autor. Tá? Então é para facilitar um pouco a nossa vida. Bom, abrindo aspas simples, para a postagem, para o campo postagem, nós teremos a variável postagem. Então essa variável ela vai fornecer o valor para o campo postagem, tá? Vírgula, abrindo aspas simples, a variável id user ela vai fornecer o valor para o campo id user. Deixa eu só tirar um pouquinho daqui, né? Então variável postagem para postagem, a variável id user para o campo id user, vírgula, e a variável nome, né, ela vai fornecer o valor para o campo autor. Então, repetindo, postagem para o campo postagem, id user para id user, o que tem na variável nome para o autor. E por enquanto é só isso. Tá? Agora eu vou colocar aqui uma mensagem. Por exemplo, dados cadastrados com sucesso. Aqui eu coloco um BR, ponto e vírgula, e eu vou colocar um link para o caso de você ter a vontade de cadastrar ou fazer uma outra postagem. Tá? Então eu vou fazer com que a pessoa, ao clicar nesse link, ela volte para form_cad_postagem.php e aí eu coloco aqui nova postagem. E aqui eu encerro o nosso link. Tá? Então, quando a pessoa clicar em nova postagem, ela será direcionada para o arquivo form_cad_postagem. Esse arquivo aqui, que tem um formulário no qual a gente vai fazer a nossa postagem. E aqui também, deixa eu ver se a gente pode fazer um ajuste. Bom, aqui tá bom. Aqui tá legal. Não, aqui eu não vou mexer não. Aqui tá legal. Tá ok? Então é só isso. Vamos salvar o nosso arquivo. Ok? E agora sim. Agora nós vamos testar. Ok? Então voltando aqui para o nosso navegador, para a nossa pasta de rede, né? Aqui nós temos, por exemplo, a tela de login. É importante que você clique aqui, né? Então clique em login.php. Vamos logar primeiro. Estou fazendo isso para a gente poder ter um nome, né, lá dentro da nossa variável nome, para poder ter o e-mail, ok? Então estou aqui logando, clique em logar, pronto.
Feito isso, o que vai acontecer? A nossa variável e-mail, né, ela vai pegar o que está dentro da variável de sessão com login user e a variável senha vai pegar o que tem dentro da variável de sessão chamada de senha user. Tá? Essa parte nós já fizemos. Então, loguei e agora eu venho aqui em cima mesmo, vou tirar o adm.php e vou colocar form underline cad underline postagem .php e apertar Enter. E agora sim, vamos lá. Vou colocar aqui, testando o nosso arquivo. E agora eu clico em publicar. Publiquei, dados cadastrados com sucesso. Eu volto aqui no phpMyAdmin e agora eu clico aqui na aba procurar. E deu certo, está aqui, ó. Eu fiz uma postagem, apareceu o ID post número 1, que é a nossa primeira. Aqui está o texto, né, que eu estou postando. O ID do usuário é o ID número 1 e o autor é o Fábio Venâncio. Tá? Então funcionou, tá certo? Então, por enquanto é isso, né? O nosso arquivo já está funcionando e aí no próximo vídeo nós vamos fazer, né, a verificação aqui no arquivo dados de user, tá? Porque o nosso usuário ele tem que ser verificado. Ele está logado, né? Se ele estiver logado, ele pode postar. Se ele não tiver, a gente vai fazer ele voltar para a tela de login, tá? Aqui, o que a gente fez? Simplesmente nós logamos primeiro para depois poder fazer a tal da postagem. Agora, digamos que você, vou clicar aqui no sair, né? Digamos que você não esteja logado. Então, quando você vier aqui, ó, form card postagem, aqui eu chego, preenchi, publicar. Eu terei erros, né? Por quê? Porque eu preciso do e-mail e da senha. E como a pessoa não está logada, nessas variáveis de sessão não tem nada. Então, automaticamente, quando eu chegar no meu arquivo chamado postar.php, eu vou contar com a variável e-mail e a variável senha e elas estarão vazias, ou seja, vai dar erro, tá? Então, nós vamos fazer essa verificação no próximo vídeo para que isso não aconteça, para que não venhamos a permitir que a pessoa chegue aqui e se depare com esse problema, tá bom? Então, eu espero você agora no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá!